A Eagle não gostou e está se mobilizando para pedir afastamento, a retirada do cargo de CEO temporário da SAF Botafogo do César Melo, né? Vale lembrar que ele é muito próximo ao John Textor, foi colocado no posto ali no conselho da SAF pelo Textor, e vale lembrar que o César Melo é um dos responsáveis por toda essa cagada que tá rolando no Botafogo, porque ele foi o cara que lá atrás autorizou o Textor a colocar o Botafogo como garantia no empréstimo com a Ares Management para comprar o Lyon. Então, se isso não tivesse autorizado, nada disso teria acontecido. Então tomara que o César Melo realmente saia desse cargo, porque não é pra ele, não tem capacidade técnica pra isso, não tem clima pra isso, e pelo amor de Deus, isso é um conflito de interesses absurdo, tá? Vamos reagir aqui à Casa TV e ao UOL sobre Botafogo, sobre Eagle, sobre SAF, sobre Textor e muito mais. Então vamos lá. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Bora! YouTube Shop aqui embaixo, compre produtos legais, muito bons, sobre Botafogo e aleatórios também. Precinhos maravilhosos. E sem gastar nenhum centavo a mais, você ajuda o canal com comissão, tá? Bora pro vídeo. E quem quiser pular alguma parte do vídeo, aqui embaixo na descrição e também nessa linha vermelha do vídeo aqui, vai ter a divisória e a minutagem com os momentos de cada assunto no vídeo, tá? Bora pro vídeo e depois a gente volta. O que vocês acham? Barbosa é uma boa contratação pro Palmeiras, e lembrando que tem o Nino no radar, né? Sim. Então existe essa possibilidade de chegar o Nino. Eu não sei se vai ser Barbosa e Nino, os dois chegando, ou um ou outro, né? Baita reforço, assim, tem que ver se o cara chegando, o Palmeiras pagaria 4 milhões de dólares pra tê-lo já no meio do ano, né? Só que, cara, eu gosto muito da zaga do Palmeiras. Gustavo Gomes e Murilo. Acho que o Murilo voltando a jogar em alto nível. Eu acho que é uma briga, assim, todo mundo olhando um no olho do outro. Assim, não sei se o Barbosa já chega para jogar. Há informações que o Cruzeiro estaria tentando atravessar essa negociação, né? Muito pela influência do Arthur Jorge, que treinou o Barbosa no Botafogo. Mas, cara, seria um baita reforço, ainda mais no calendário como é o futebol brasileiro. O Palmeiras disputa todas as competições. Você ter um cara ali para, no momento que você precisa fazer a rotação no elenco, não cai o nível, né? Acho que é um baita reforço. Um jogador canhoto. Eu gosto muito dessa dupla de zaga, né? Destro e um canhoto, jogando ali na quarta zaga. Grande nome, cara. Grande nome. Exatamente. Participe do chat, galera. Amanda, o que vocês acham do Barbosa chegando pro Palmeiras? Botafogo é um desastre. É isso. Mas você acha que já não precisa? Eu tô colocando o outro lado. Não precisa que entre grana? Não seria interessante? Porque senão ele sai livre, tá? O contrato dele acaba no final do ano. Tem isso. Pra ele é muito bom, na verdade, pro Botafogo nesse momento. Eu vou colocar aqui porque eu acho um desastre. Primeiro, o Botafogo não tá conseguindo segurar ninguém. O Botafogo hoje tem um projeto frágil. Isso. Os jogadores estão preferindo sair até para reforçar rivais diretos. Isso já mostra que você tem um futuro nebuloso ali pro projeto do Botafogo. O Marlon Freitas saiu, era uma liderança, era uma referência, foi pro Palmeiras. O Barbosa é uma liderança, é um cara que o torcedor do Botafogo olhava em campo e olha em campo até hoje e se sente representado por esse cara. Total. Porque ele é um cara, em várias oportunidades, ele se porta como um capitão, e ele é um cara que se colocou entre os melhores zagueiros do país. Com a qualidade técnica que ele tem com a perna esquerda para sair jogando, para lançamento, para inversão de bola, e sendo também um cara assim muito firme, né, muito dominante como zagueiro, né, no momento da defesa. Então, assim, o Botafogo está numa situação tão caótica, ele está tão afundado em dívidas, que ele está precisando se desfazer desse cara. Porque, primeiro, esse cara decidiu não permanecer no projeto do Botafogo, o projeto do Botafogo nesse momento não é atrativo para a carreira dele. Ele não quer renovar. Ele não sabe se vai ter o salário para a diretoria buscou o jogador no início do ano, porque né, o contrato ia encerrar no fim do ano, para renovar, e ele pediu algum tipo de garantia financeira. Ele tá no direito dele. Não, né? ele tá totalmente no direito. Dentro da realidade que tá o Botafogo, a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá, gente? A gente vai realmente destrinchar tudo que tá acontecendo. Destrinchar com o Donan. Adoro destrinchar, adoro. Mano, hoje vai destrinchar com o Bernardo Central, que vai trazer todas as informações pra gente. Mas é isso, assim, pela ótica do... Então a gente vai falar mais sobre isso no momento do Botafogo. No momento do Botafogo a gente fala melhor. Pelo Palmeiras eu acho sensacional, mas eu tô muito com o Bruninho, cara. Se você for analisar o ano do Murilo, o Murilo recuperou seu nível e talvez, assim... Óbvio que o Gustavo Gomes é gigantesco, mas esse ano acho que o Murilo tem sido até o melhor zagueiro do Palmeiras. Tô com você. Vai chegar o Nino, né? Eu não acho que o Nino chega pra ficar no banco. Mas passou por altos e baixos. O Palmeiras fez contratação para essa posição e acabou ficando só com o Bruno Fux, né? Manteve o Benedetti, que é da base. E trazer o Barbosa, cara, é um nível de competição dentro do grupo gigantesco. O Barbosa é um dos melhores zagueiros do Brasil, sem dúvida nenhuma. Extremamente competitivo, agressivo sem bola.
às vezes dá umas escapadas que prejudica, mas tem boa relação com a bola. Enfim, eu acho um zagueiraço, assim. É um estilo muito mais xerife. Exatamente, do que aquele um zagueiro xerifão. tão técnico. É isso. Mas eu acho que é um cara que, vai acrescentar demais no jogo do Palmeiras. Bom, vamos Mas falar esse jogo do... físico, jogo aéreo, é né? isso. Esse enfrentamento. Total. Mas eu gosto dele saindo. Esse um saindo contra jogando. um, correr pra trás. Cara. Galera no chat participa, já tá a enquete lá se o Barbosa é uma boa contratação pro Palmeiras pra essa temporada. Vamos falar agora do Botafogo, que não tem como a gente não falar e falar muito sobre isso. Bernardo Central já tá ao vivo com a gente. Bernardo, é isso, é um desespero. O Bernardo, ele traduz o que tá acontecendo. O Botafoguense acordou como? Ou um pouco, ó, tem gente que acha que já tá mais feliz. Derretendo, mano. Porque pode ser o fim de Textor, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Bernardo, o John Textor não comanda mais a SAF do Botafogo, né? O Tribunal Arbitral da FGV afastou o americano. E é importante a gente destacar também que não é uma decisão definitiva, né? Que ela vai ser reavaliada na próxima semana. Muito bom dia pra você, Bernardo. Como que é ser botafoguense nessa sexta? Conta pra nós. Cara, é complicado, né? Tá sendo complicado. Muito bom dia aí pra todo mundo da mesa, Ana, Ju, Donan, B10. Cara, eu só vim aqui pra falar de desgraça, né? É loucura. Mas esse ano Botafoguense só tá passando por desgraça mesmo. Essa é a notícia. John Textor não tá mais no comando da SAF do Botafogo. Não faz mais parte, não comanda, não controla mais nada. Ele foi deixado de lado, né? Ele foi afastado do cargo pelo Tribunal Arbitral, certo? Pelos outros sócios da Eagle Bidco. Isso partiu, de fato, da Eagle, que é a empresa que o Botafogo né? Que possui o Botafogo. Eles estavam vendo que o John Textor estava fazendo um trabalho ruim, estava sendo nocivo ao clube, e afastaram ele. Tem até 2 motivos que eles destacaram maiores, né? Que em janeiro desse ano, já tendo todas essas disputas entre Eagle, John Textor, Lyon, Botafogo, tudo, ele fez um contrato, o Textor fez um contrato vendendo ações do Botafogo que eram da Eagle para outra empresa dele. E para assinar esse contrato, ele assinou como representante das 3 partes. Como Botafogo, como John Textor e como Eagle. Então ele meio que, coringou, tá fazendo tudo por conta própria, entendeu? Então isso daí já é um grande erro. Além disso, a Eagle também era contra, né? É contra a recuperação judicial que o Botafogo está entrando. Então eles apresentaram esses 2 pontos. O primeiro ponto realmente é uma bizarrice. E afastaram o John Textor no clube. O tribunal acatou e tirou ele de frente. Agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Que nem a Ana falou, ainda não é definitivo. Dia 29, aparentemente, vai ter uma oportunidade de revisar isso. O Textor pode falar alguma coisa, pode talvez começar uma votação para ver se realmente é isso que vai acontecer. Mas, por enquanto, quem tá à frente do clube, quem é o novo chefe, por enquanto, é o Durcésio Melo, que foi presidente do Botafogo quando voltou à primeira divisão, antes do Textor assumir, era o Durcésio o presidente. Ele que foi encarregado, né, ele pegou esse posto, assim, como chefe interino, pelo conselho administrativo do clube, que, inclusive, o Textor é um dos caras que decide isso. Então, querendo ou não, ao meu ver, o Textor ainda tem um dedinho lá, porque o Durcésio, estando à frente do cargo, o Textor tem uma grande influência sobre o Durcésio. Vamos acompanhar, cara. Realmente, virou... Se já era uma incógnita, agora tá mais incógnita ainda. A gente não sabe nem quem vai estar comandando o clube, se esse cara vai ser melhor do que o Textor, se vai ter dinheiro, se não vai ter. Eu não acho ruim a saída do Textor. Mas é muito difícil você achar uma palavra para descrever isso. Não sei se é um alívio. Felicidade não é. Porque, foi muito bom que viveu com o Textor, né? Em 2024, beleza. Mas em 2025 ele conseguiu jogar tudo fora, tentando fazer um sonho dele, né? Que foi com o Lyon. Ele botou todo o dinheiro que o Botafogo ganhou em 2024 jogando pro Lyon, acabou não recebendo esse dinheiro de volta e acabou culminando nessa crise que a gente vive hoje. Então, a culpa é dele, né? Mas, Bernardo, eu queria te perguntar como torcedor, assim, vale a pena passar por tudo isso que vocês estão passando agora, pelos 2 títulos que vocês ganharam em 2024? Eu acho que essa é a questão, assim, né? Porque você ter um clube sadio é muito importante. Pelo menos, assim, pra mim, assim, eu acho que não tem coisa... Título é muito importante, mas você tem um clube sadio, cara. Pergunta de $1 milhão, é a parada tá? mais... É doideira essa pergunta. É leve, que eu acho que você deita na tua cabeça no travesseiro e fala, cara, meu clube não deve pra ninguém, meu clube tá bonitinho, tá no caminho certo. Mas você também ganhou 2 títulos incríveis em 2024, que o Botafoguense não imaginava ganhar tão cedo. Então vale a pena? Valeu a pena pra vocês? Cara, eu acho que valeu, tá? Eu acho que valeu a pena. E além dos títulos, a gente vê hoje, saiu ontem um vídeo que o Botafogo postou, que viralizou com o Alex Telles mostrando a estrutura, o dia do Alex Telles de recuperação. A gente vê como o Botafogo melhorou muito em estrutura.
O CT do Botafogo é de primeiro nível no Brasileirão. Hoje eu falo isso com tranquilidade. É só ver o vídeo lá que vocês conseguem entender. Antes o Botafogo não tinha nem CT. Então, de fato, o clube melhorou muito. Mas, nos bastidores, a gente descobre agora que tem quase 3 bilhões de dívida. Então, é complicado, cara. Eu acho que valeu a pena porque, pô, eu nunca vou esquecer do que eu passei, todos os torcedores, que o Botafogo agora se bota como um vencedor da Libertadores, um clube que até 2024 estava brigando lá em cima, brigava por títulos, então aumentou como que eu posso dizer? O perfil do clube, né? Exatamente, o sarrafo aumentou, agora o Botafogo é um clube vencedor pra galera de fora. Mas se você olhar, realmente pesquisar, entrar, ver o que tá rolando, tu vê que o clube tá todo quebrado. Mas na minha opinião, valeu a pena. É muito difícil, né? Acho que essa pergunta, porra, vou intrometer aqui, Muito. Porque assim, isso que o Bernardo falou é muito importante também. Qual estágio que o Botafogo se encontrava quando o Textor chega, assim? Pô, tenho amigos que já trabalharam no clube, trabalharam nessa época e trabalham hoje. Assim, era uma galera que ficava 5, 6 meses sem receber e aí quem tinha mais condição ia ajudando os funcionários, jogadores ajudando o funcionário, com cesta básica, com isso e aquilo. Funcionário que às vezes ganhava um salário mínimo e os caras estavam 5 meses sem receber. Hoje, porra, tem gente que ganha 13º, 14º, 15º, até 16º salário por bonificação lá, enfim, por performance. Fora Mudou isso, a de patamar, estrutura do clube... Desculpa, não ouvi, Bernardo. Mudou de patamar, né? Pois é, fora a estrutura do clube. E assim, eu acho que intangível isso valeu a pena não comemorar, porque acho que, porra, torcedor do Botafogo não tinha comemorado coisas grandes, né? Acho que a geração do Bernardo deve ter 20 e poucos anos, tinha visto o Carioca e assim, é outra coisa. Aí falando como flamenguista, né? Eu nunca tinha visto Libertadores, eu ganhei em 2019 e eu tenho tatuado na minha pele, foi um bom momento da minha vida, talvez. Não sou pai ainda, não casei, mas, e assim... Não, casamento não vou entrar nessa. Não, fala não. Mas cara, mas é que pro flamenguista falar, pro flamenguista falar eu acho difícil, cara. Não, mas eu acho que vai passar. Mas assim, e olha que eu tô numa condição de privilégio que eu tinha visto o Campeonato Brasileiro e tal. Mas assim, tirando o brasileiro de 2009, Ana, até 2019 também o negócio era Copa do Brasil, Carioca e tal. E assim, é o maior momento da minha vida, então, porra, poucas coisas eu trocaria por aquele momento que eu vivi e o Bernardo eu acho que também. Só que, cara... E aí eu acho que o Bernardo, até elogiei ele outro dia, que eu acho que ele consegue separar muito bem, né? Porque ele viveu tudo isso que ele viveu, tudo que a gente falou aqui do momento do clube. Só que, velho, ele tá vendo a realidade bater na porta dele, tá vendo que o Textor, desculpa, assim, é um picareta, né? Claramente é um picareta. E, ele não foi um cara que fechou os olhos pra isso. Porque, assim, tem muito torcedor do Botafogo que, mano, precisou acontecer isso aqui agora pra ele falar, opa, realmente não tá. Porque em vários momentos a gente, aqui como jornalista analisando, a gente que tomava as porradas porque virava um escudo ao Textor que não era a realidade. E, assim... A primeira vez que teve vaia pro Textor no estádio foi nesse último jogo agora. Pois é, então, porque muita gente relutava ainda. Só que, cara, a verdade também, tudo isso posto na mesa, é que, cara, assim, eu não sei se não dá pra dizer piorou porque... Na estrutura ele mexeu, mas ele praticamente triplicou a dívida do Botafogo, cara. O Botafogo tinha uma dívida de 1 bilhão, era um dos clubes que mais deviam no futebol brasileiro, e triplicou, ou seja, se já era difícil lá atrás alguém chegar, e ele chegou, e aí tem muitos méritos, imagina agora, com 3 bilhões, que é isso que o Bernardo fala de, cara, ser muito nebuloso, e ele tem até dificuldade de adjetivar isso, porque é difícil. A galera no chat participando, o Daniel Gonçalves, rapidinho, o Ju tá falando que a pior notícia sobre o Botafogo é sempre a próxima, o Rafael dizendo que os títulos do Botafogo vão valer a pena enquanto estiverem na Série A, e tá rolando a enquete no chat. Valeu a pena pro Botafogo ganhar esses 2 títulos em 2024 e estar passando por isso agora? Então participem com a gente, realmente é uma pergunta bem complexa, tá? É difícil, Bem difícil pesar isso. Ainda mais para o torcedor que viveu uma época gigantesca sem títulos e o clube cada vez mais maltratado, né? Agora, a minha grande questão é por que esperou chegar neste momento para acontecer tudo isso? As coisas já não vinham acontecendo? Sim. Ninguém estava olhando que isso chegaria neste momento, as dívidas aumentando. Então, assim, o que me assusta... por que só agora? Porque precisou chegar neste momento. Há quanto tempo a gente está vendo aí já um Botafogo que tem dificuldade em segurar seus jogadores? Transferban, pode contratar. Diga, B. Ju, isso daí é até uma crítica que fazem muito pro Botafogo social, né? O associativo, em tese, um dos objetivos, né? Uma das coisas que eles tinham que fazer é fiscalizar, entender o que está rolando, para se entender que, tem alguma coisa de errado acontecendo, ele intervém. Por isso que ainda tem uma porcentagem aí do clube. Isso não aconteceu. Aí a gente já entra no mérito. Por que não interviu? Por que deixou chegar nesse ponto? O que eles querem com isso? Será que eles querem pegar para eles mesmo agora, o clube?
Asfixiou o clube total, vamos pegar de volta e vamos controlar. Entendeu? Aí começa a entrar esses pensamentos, porque de fato isso era a principal missão do associativo, era essa fiscalização, que não aconteceu. É muito cruel com o torcedor fazer essa pergunta pro torcedor. Sabe por quê? Porque é que assim, eu acho fácil falar. Desculpa, Bruninha, assim, é que vocês ganham Libertadores e Brasileiro sempre, tá? Eu vou falar agora que eu posso, né? Porque agora eu sou atleticana, agora eu posso falar. Gente, é um clube que a gente quase ganhou uma Liberta em 2022, né? Libertadores mais fácil que vocês ganharam, né, Bruninho? Não, o jogo foi duro, 1-0 ali. Não, mas enfim. Só que assim, do tamanho de clube, tá? Eu não sei se eu abriria a mão, porque hoje o Atlético Paranaense é um dos clubes mais saudáveis do Brasil, se eu abriria a mão do que a gente vive, dessa tranquilidade, de tudo que é o Atlético Paranaense hoje, se transformou nos últimos anos, pra ganhar 2 títulos só pra dizer que eu ganhei, tá ligado? Pra ganhar minha primeira Liberta, tá ligado? Só pra dizer que eu ganhei Mano, é muito foda, porque assim, de verdade, assim, cara, eu acho que eu não ia abrir mão, eu acho que eu prefiro ficar sem Libertadores e continuar sadio. É porque assim, eu acho no hoje, eu acho que é confortável dizer que valeu a pena. Tem que ver, assim, o que tá acontecendo agora, no que vai acarretar no futuro. Porque a gente não sabe o que o Botafogo vai viver. Talvez, aconteça alguma coisa mais drástica assim, aí a gente pode revisitar essa conversa. Mas hoje eu E a questão é a seguinte: não é uma decisão definitiva. O que vai acontecer agora é briga judicial, é guerra judicial. E assim, gente, jogar a Série B, tá? O Botafogo sabe o que é isso, eu também sei o que é isso. Assim, gente, jogar a Série B... Olha, meu amigo, eu vou te falar, é complexo e o Botafogo do jeito que tá, pode caminhar pra esse caminho de novo, né? É difícil, assim. Ontem eu tava conversando isso num grupo de amigos, meu irmão é Botafogo, enfim, tenho amigos aí de 40, 45 anos que são torcedores do Botafogo e eles acham que valeu a pena. E eu consigo entender porque, assim, pro torcedor do Botafogo, o Bernardo, por exemplo, ele é mais jovem, né? Era meio que intangível, era algo, assim... irreal para a realidade que o Botafogo vivia, no mesmo ano, o Botafogo ganhar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. A dobradinha. A dobradinha que todo mundo quer. E 3 técnicos conseguiram. O Arthur Jorge, Felipe Luiz e o Jorge Jesus. 2 clubes, Flamengo e Botafogo. Então isso vai estar sempre na pele do torcedor do Botafogo, isso sempre vai estar na cabeça do torcedor do Botafogo, na memória. Isso aí é inesquecível. Aquele momento ali é algo eterno que você vai levar para contar para seus filhos, para seus netos. Eu entendo esse sentimento do torcedor do Botafogo. E eu entendo que o jogo, o vínculo é passional. Só que eu também não consigo entender como vários torcedores do Botafogo, por muito tempo, se cegaram para coisas que eram muito nítidas. E aí, desculpa, eu vou precisar voltar aqui para lembrar até a fala de alguns jornalistas. Alguns são amigos nossos e trabalham com a gente aqui em alguns momentos. O Botafogo, para fazer isso tudo, e tá muito claro que isso agora tá escancarado, ele foi dando calote. Então, assim, valeu a pena esportivamente e nesse sentimento que o torcedor quer ganhar. Sim. Mas o que vai ser o futuro do Botafogo? O ponto é esse pra mim. Será que essa fama que o Bernardo, por exemplo, falou, hoje o Botafogo é visto como um clube que é vitorioso? E, de fato, é um clube campeão de Libertadores. Ele muda o patamar dele. Total. Só que hoje o Botafogo também é visto como um clube que é mal pagador. E a gente vai mostrar os números agora, Isso afeta a credibilidade do clube. Total. E a gente não sabe se essa situação, por enquanto o Textor tá fora, mas vai ter uma briga judicial, quem que vai entrar? Será que alguém vai entrar? O Vasco tá até agora tentando. E nessa, um jogador de qualidade vai pensar 2 vezes antes de ir pro Botafogo. E será que ele vai receber? Não sabe, né? E assim, você não tem a injeção de dinheiro. Você não tem a grana entrando. Como é que você vai arrecadar? Então é uma situação muito nebulosa, assim. Eu acho que o torcedor do Botafogo não merecia viver isso. Merecia. O professor Ricardo diz até aqui, né, no chat. O time montado em 2024 se pagava. Quem não pagou foi o Textor. E que é um então, aí você fica com fama de caloteiro no mercado. Pode falar, Bernardo. Isso é um ponto importante. Porque o Botafogo 2024 se pagou, cara. A renda foi enorme. A questão é aquilo que eu falei rapidinho. Ele jogou toda essa grana pro Lyon para salvar o clube do rebaixamento, que estava fadado ao rebaixamento por causa de dívida. Então ele tentou salvar o Lyon, jogou o dinheiro da renda do Botafogo de 2024 para lá e não conseguiu pegar de volta. Aí ele acabou entrando num buraco que ele não consegue sair, cara. E o Bernardo é um cara muito sensato no que ele tá falando, porque até quando a gente falava na época, olha, o Textor tá priorizando o Lyon. Isso. Tá deixando o Botafogo de lado. Vinha a galera, não é isso. A imprensa tá contra o Botafogo. Tá aí. Ele priorizou o Lyon e deu no que deu. Uma bola de neve de dívida, uma situação insustentável para você administrar o clube dessa maneira. Eu acho até que, sem brincadeira, a gente tava falando aqui sobre o Galo, problemas internos. O que os jogadores do Botafogo estão fazendo no geral esse ano tem que ser aplaudido, cara. Muito. Os caras estão sendo profissionais pra cacete. Demais. Pra cacete. E aí, alguns jogadores... Você vai cobrar o Barbosa, que ele vai ao Palmeiras? Claro que não. Ele não tem garantia nenhuma que ele vai receber.
Ele não sabe como é que vai ser o projeto do Botafogo. Eu tenho certeza que o Barbosa ama o Botafogo. Tenho certeza que o Barbosa ama a torcida do Botafogo. Ele ama tudo que ele construiu. E vamos voltar no Marlon Freitas. Sim. Vamos voltar no Marlon Freitas também. Porque às vezes você começa a minar o cara, esse cara é traíra. O Marlon Freitas eu até acho que é Nas diferente. declarações ele se perdeu, né? Eu acho que é diferente, Aí é. ok, aí Mas é ok. se perdeu de uma Marlon coisa não tem que como. ele queria, gosta, o Botafogo é importante na vida dele, mas o cara não pode fechar os olhos pra tudo que ele tá vivenciando e vendo ali dentro. Sim, é que eu acho que o Marlon é diferente do Barbosa por conta das declarações. Mas Eu consigo entender a mágoa do torcedor. Mas eu também consigo entender o atleta que, pô, tá vendo ali o barco afundando e, cara, ele vai precisar tomar uma decisão pra carreira dele, pra família dele. Assim, ele é um profissional. E Entendeu? a vida dele é a profissão dele. É a tá? vida óbvio dele. que existe amor à camisa também, mas a Então, gente tem que assim, saber separar as coisas. Pra fechar, é inesquecível que o torcedor do Botafogo viveu. Tá, você acha que vale? Não A é... galera no chat tá dividida 50-50 no chat, Caramba. tá, Não. galera? É. Eu conversei com torcedores do Botafogo que acham que vale. Eu acho que não vale, porque eu não sei o que vai Só acontecer porque com o eu falei, Botafogo no não, futuro. Tá muito Eu acirrado. acho. Ó, o nosso Eu Marquinhos tá aqui no chat. Nosso Marquinhos falou. Vale ou não vale Gente, pro ganhei Marquinhos? 2 títulos em 8 dias. Valeu muito a pena. Não, beleza. eu não tenho condição de falar isso. Quem tem que falar isso pra mim é o torcedor do Botafogo. Eu não tenho esse Exato. lugar de fala. Bernardo, muito obrigada. Como sempre, um prazer. Muitas informações e qualquer novidade você volta, ok? Beijo pra você. Tomara que não, né, cara? Só desgraça. Novidades boas, tá? um segundo Queens. falar com o Bernardo, não? Claro, Ju. Porra, ele Fala, pegou Ju. pesado com a gente, né? Olha aquele arsenal ali Não, atrás dele. O fundo Posso dele fazer uma- Soares, Sidorf, bizarro. Dá tempo de fazer uma Respeita. pergunta? Coutinho, coisa linda. Falta a sua, Ju. Falta a sua. Posso fazer uma pergunta pra ele? Obrigada, hein? Te dá ao Vou te vivo, dar hein? uma de presente. Por favor, vai, dona. Bernardo, só pra fechar. Num Botafogo que precisa arrecadar, tem um cara hoje que pra mim é o melhor jogador do país e que vai pra uma Copa do Mundo. Seu sentimento, o sentimento da torcida do Botafogo, você acha que ele é um cara que pode ser vendido? Eu tô falando do Danilo, no meio do ano. Você acha que isso pode acontecer? Cara, sentimento que eu tenho é que qualquer jogador que tá se destacando pelo Botafogo e tem um valor de mercado pode sair. E o Danilo, logicamente, indo pra Copa do Mundo, tende a fazer uma boa Copa porque ele é jogador pra isso. Eu não vejo ele passando no meio do ano, cara. Olha Mas isso. aí é achismo puro, não é informação, cara. E isso que me preocupa. O Botafogo, hoje, pra mim, tem que fazer o máximo de pontos possíveis até a Copa. Porque depois da Copa, cara, se a situação já tá feia agora, tá com transfer ban, não pode contratar ninguém. Tem mais 4 transfer bans previstos. Então vai ser um negócio assim, não vai conseguir contratar gente por um bom tempo se não entrar dinheiro de fora. Se for vender mais gente, aí vai complicar. Valeu, Bernardo Central, e já no papo do Danilo. Danilo ainda, o Botafogo não pagou o Danilo, tá? Porque a gente agora sabe de todas as dívidas Pagou do ninguém, Botafogo. cara. Temos a arte, vamos colocar a arte, É gente, isso, que né? deu um trabalho pra fazer essa arte, gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar. Seguinte, só o Forest, tá? Só o Nottingham Forest. O que o Botafogo deve pro time inglês? Ele só pagou 2 milhões de euros pela compra do Danilo, tá? O Igor Jesus, Jair, John e Cuiabano, certo? E só trouxe o Danilo do Forest. 118 milhões e ele só pagou 2 milhões de euros até agora. Ele ainda deve. Praticamente o Danilo inteiro não foi pago. Atlanta é o Almada, né? Exato. O Atlanta é o Almada. Ó, tá ali, ó, Ana. Deve a 23 clubes, 10 empresas, 35 atletas. 550 milhões só com os clubes internacionais. Mais os clubes brasileiros. E a maior dívida é com o Santos Cara, ali. essa imagem Bizarro, do mercado é uma gente. coisa péssima. Péssimo. Uma coisa péssima pro mercado você ter essa imagem de clube mal pagador, de caloteiro, transfer ban atrás de transfer ban. Tipo assim, eu entendo o torcedor do Botafogo falar que valeu a pena. Eu acho que- Mas se você tem um futuro, ninguém aqui é evidente, mas vamos analisar um cenário. Imagina o Botafogo rebaixado, vai valer a pena? Um Botafogo rebaixado e com uma dívida que cresceu. Voltar a viver aquele Botafogo lá de 2015. Entendeu? Vale a pena? Eu acho que vale a pena você ir para um caminho estruturado, financeiramente saudável, mais constante, mais frequente. Que naturalmente as Alto coisas nível. vão acontecer, Exato. Não entendeu? tô querendo- O Atlético foi assim. Eu não tô querendo... Não, é que eu tô falando Assim, real, porque é o meu foi sentimento. Gente, eu sei o tamanho do meu clube, então eu tô falando de verdade, porque não dá pra comparar Flamengo com Botafogo. É só essa questão, entendeu? Eu acho que a gente tem que comparar clubes de tamanhos parecidos. E que hoje é campeão com as contas Tamo bem junto. pagas, né? Então Entendeu? também é um Então cenário dorme diferente. no travesseiro tranquilão. Eu prefiro, mas assim. Ah, e aí, só pra entendo deixar também o claro, torcedor do Botafogo. Em nenhum momento eu quis comparar, eu quis falar do sentimento de 2019, de Claro. nunca ter vivido uma Libertadores, que foi o que o Bernardo viveu pela primeira vez também, de ganhar a Libertadores. Eu só quis comparar sentimento. Sim, claro, E claro. outra, e eu digo que é difícil pro torcedor, porque o torcedor quer ganhar título. É. Talvez hoje o torcedor coloque a mão na cabeça e fale, poxa, eu continuaria com os 2 títulos, mas talvez eu ficaria mais atento ao meu time. Sim. Porque o torcedor tem um papel fundamental Total. e importantíssimo na arquibancada de protestar. E assim, Óbvio, né? nessa relação, que não foi o que o Bruninho quis fazer ali de Flamengo e Botafogo, o Botafogo ele foi saqueado
e ele tava sufocado e ele só tinha um caminho pra voltar a ser competitivo, tá? Não era pelo associativo. É isso. Era SAF. Precisava da SAF. Perfeito. Precisava, e eu acho que o Esse é o caminho... ponto, a gente tem que defender também. O Botafogo precisava naquele Pra momento. sobreviver. E eu acho que o caminho do Botafogo vai seguir sendo a SAF, tentando buscar um outro grupo com mais credibilidade. Né? Assim, o Flamengo, ele também... Óbvio, o Flamengo tem uma máquina de arrecadação, um potencial de arrecadação muito maior que o Botafogo. Só que ele decidiu também seguir um caminho lá atrás que outros clubes poderiam tentar seguir também, que era um caminho de reestruturação para ser o quê? Estável por mais tempo, ser constante e alto nível, ter mais capacidade de você arrecadar um dinheiro, de investir, de estar sempre ali no topo. Então é um caminho que o Flamengo quis fazer naquele momento e outros clubes poderiam fazer também. O Corinthians é um exemplo. Sim, e outros clubes tiveram essa tentativa de SAF e se atentaram para algumas questões antes e entraram com a questão do processo. E outros Não, fecharam com picaretas. né? Tá dando o que a galera do chat tá participando, e é verdade, gente, isso que me pega muito, assim. Dívidas gigantes, por exemplo, o Igor Jesus tem 17 milhões ainda pra receber do Botafogo. Mas, gente, tem clube, a Ferroviária, por exemplo, tem 7.500. E daí aqui o Peterson diz, eu tenho aqui pra emprestar se precisar. Então, Isso, Peterson. Tá bem, hein? Tá bem o Peterson, Ô, Peterson, galera. eu vou ser pai. Agora, se quiser, eu vou te mandar meu Pix. Ele não fez o quartinho ainda, né, do Gabriel. Tá montando. Tô precisando ali. Ó, se precisar, o Donan vai vamos colocar o Pix do Donan aqui na tela. Isso aqui é aquela, bota aquela, Pedrinho. Ó, a gente falou, Jäger, vem, a gente falou, aquele dirigente de um time carioca avisou pra gente há 2 anos atrás que o Textor tá fazendo não é sustentável. O que o Textor tá fazendo não tem como dar certo a curto, médio prazo. Esse dirigente de um clube carioca, de um time grande, falou isso pra mim há 2 carnavais, literalmente atrás, lá no camarote do Brunão, na Brax. Bom também. Falou no desse ano. Não, falou no ano retrasado, passado e falou agora. Falou, tu vai ver que vai piorar. Não sei se chegou ao fundo do poço. A casa caiu pra Jontex. Caiu. O dono do fogão foi afastado do controle da SAF do Botafogo. E quem explica pra gente esse novo capítulo dessa novela, e nem acho que é novela, pra mim é uma série, que já tem, sei lá, 3 ou 4 temporadas, é ele, que sabe tudo de Botafogo, ao vivo, de General Severiano, onde ele tá complementando as informações que ele já tem, colhendo informações, Fernandão, e vai entrar ao vivo com a gente aqui para tirar todas as minhas, as suas de casa também, as nossas dúvidas. Igor Dorileu. Parece que o gringo foi de arrasta, virou camiseta de saudade, é isso? É mais ou menos isso, GV. Boa tarde para você, boa tarde, Flávio, Fernandão, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Pois é, ele foi afastado do comando da SAF ontem à noite por uma decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas a pedido dos acionistas majoritários do grupo. Os árbitros nessa decisão justificaram que esse afastamento se dá por conta de um risco que ele vinha trazendo aos acionistas de danos irreparáveis e também um risco à torcida, à comunidade de torcedores do Botafogo. E ele justifica em 2 pontos principais que a gente vai falar já já na matéria que a gente preparou. Essa decisão é uma decisão provisória. Na próxima quarta-feira haverá uma nova avaliação depois que as partes forem ouvidas, todas as partes envolvidas serão ouvidas e na próxima quarta-feira essa decisão será revisada e aí o Textor pode permanecer realmente de fora do comando do Botafogo ou pode retornar. Enquanto o Textor está de fora, quem assume o comando é o Durcésio Melo, que é ex-presidente do clube, inclusive era o presidente quando o Botafogo se transformou em SAF e fez a venda para o John Textor e ultimamente ele vinha ocupando o cargo de representante do associativo no Conselho Administrativo da SAF. Ele fica então como diretor-geral de forma interina, de forma provisória, pelo menos até essa revisão da próxima quarta-feira que vai ser feita aí pelo Tribunal Arbitral da FGV. A gente lembra que o Botafogo vive um momento financeiro muito delicado. Para se ter ideia, tem uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais só em dívidas que já venceram ou então que tem um vencimento até o fim do ano. Em meio a isso, tenta manter as contas do elenco em dia até para não perder tantos jogadores. E é nesse clima, nesses bastidores que o Botafogo vai tentando tocar o barco e manter pelo menos as coisas acontecendo de uma forma correta dentro de campo. A gente preparou uma matéria explicando todos esses bastidores, todos esses pontos desse afastamento do John Textor e também o que o torcedor pode esperar daqui para frente. O que vai acontecer com o Botafogo daqui para frente, com ou sem o Textor. Vamos assistir.
Depois de pouco mais de 4 anos, John Textor pode estar dando adeus ao Botafogo. Na noite de ontem, o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas determinou o afastamento do norte-americano do comando da SAF. Na decisão, os 3 árbitros responsáveis justificaram que ações recentes de Textor têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo. O pedido de recuperação judicial feito recentemente foi uma das principais justificativas, já que não contou com a aprovação do clube associativo e dos demais acionistas. Outra medida citada foi o contrato de compra e venda da SAF. Em janeiro, o norte-americano assinou pelas 3 partes envolvidas, com o objetivo de transferir ações pertencentes à Eagle para uma empresa das Ilhas Caimã. Durcésio Melo, ex-presidente do clube e representante do associativo no Conselho de Administração, assume o comando da SAF. Ele foi o escolhido para exercer a função de diretor-geral de forma interina. Através de uma rede social, John Textor se pronunciou e escreveu: "Foi um dia realmente ótimo, como muitos outros hoje em dia no Lonier. Antes descrito como um estacionamento por Luiz Castro, o CT Lonier do Botafogo é agora uma das melhores instalações de treinamento e recuperação do mundo. Estou em paz esta noite, pois sei que o nosso projeto, juntos, continuará. A saída pode paralisar algumas transações que vinham sendo tocadas pelo departamento de futebol, como, por exemplo, a venda de Alexander Barbosa para o Palmeiras. O clube paulista está disposto a pagar 4 milhões de dólares, o equivalente a 20 milhões de reais, para contar com o zagueiro a partir do meio do ano. Enquanto isso, o poder de decisão retorna à Eagle Football Holding, através da Ares e da Cork Gully, que detém 90% das ações da SAF Alvinegra. Foram eles os responsáveis pelo pedido de afastamento de Textor. As partes conversam com o clube associativo, que é acionista minoritário, em busca de um novo comprador. Igor Doraleu continua aqui com a gente pra gente tirar nossas dúvidas. Eu tenho 70. Mas acho que todas as dúvidas que eu tenho convergem para o mesmo lugar, que é o John Textor ser malaco pra caramba. Cara... E aí a gente falou aqui durante muito tempo pra vocês, assim, gente, não se ilude que ele é Botafogo apaixonado e vai fazer tudo pelo Botafogo. Quando eu vi agora que ele assinou as 3 partes do contrato, ele assinou os 3 lugares pra jogar para as Ilhas Caimã, eu não vou falar não, mas tu já viu o filme, tu já viu a novela da Odete Reutemann, tu já viu a novela do Sassamutema, não? Que o cara manda dinheiro para as Ilhas Caimãs. Para quê? Por que a pessoa tem uma... vou mandar o dinheiro para as Ilhas Caimãs. Pra quê? Pesquisa, não vou falar não, pesquisa. Tu não viu a novela ainda, o filme. Até no filme que eu tava vendo agora, no negócio Burn, lá, Identidade Burn, tava fazendo um retrô lá em casa, eu vi. O cara tinha uma conta fantástica, não sei se é essa, nas Ilhas Caimãs. Então, assim, o cara assinou as 3 partes do contrato, Fernandão. Tu já viu disso agora na tua vida? Não. Mas tu faz o renova com a Band, tu assina pro Marinho, pro Médio e pra você. É bom que eu vou colocar o meu salário que eu quiser. Vambora. Vamos nessa. Então, assim, quando ele começou com aquela pataquada, a temporada só começa em abril. Eu, Fernandão e Bigode fomos os únicos que levantamos e falamos, tá errado. Aí todo mundo, tá com invejinha. Tomou taco o ano todo, não ganhou nem para o ímpar. Flávio Amêndola, por favor. Não, eu queria perguntar ao Doraleu, só, por exemplo, agora é o Durcésio que está comandando, né, a SAF. E aí vai ter, na próxima quarta-feira, tem esse novo arbitral. E se nesse arbitral ficar definido mesmo que o Textor está fora? O Durcésio, ele é mantido como o organizador, o coordenador, o CEO da SAF do Botafogo, ou aí a Eagle que vai, a partir desse momento, começar a ver um outro nome, começa a ver outro comprador, esse próximo passo, depois dessa quarta-feira, como é que fica? Porque pra mim ainda tá um pouco ali pra caramba, preste atenção, mas ainda tá um pouco nebuloso. Você consegue me ajudar, meu amigo? Pode sim ter uma mudança, isso não está definido não. O Durcésio Melo fica de forma interina como diretor-geral nesse primeiro momento. Depois dessa reavaliação que vai acontecer na próxima quarta-feira, ele pode acabar continuando como diretor-geral ou pode ser tirado do cargo para ir os acionistas majoritários, a Eagle, a Ares, a Cork Gully, enfim, escolherem um nome para colocar nessa função. O Durcésio Melo é um nome que foi visto como um nome interessante para ocupar esse cargo, porque é um nome que tem um apreço, assim, muito... conversa com o clube social e também era muito próximo do John Textor. Ele foi visto ali como um meio termo. O Léo Coelho, que é o coordenador de futebol do Botafogo, chegou até a ser cotado para essa função também, mas no fim das contas a escolha foi mesmo pelo Durcésio. Então isso não está definido não, Flávio. Na próxima quarta-feira pode ser que o Durcésio seja mantido de forma interina, pode ser que ele seja substituído, e aí se o Textor talvez voltar a comando do Botafogo, obviamente o Durcésio fica de lado e o Textor volta a mandar a SAF. Enfim, esses próximos passos estão sendo
sendo ainda definidos, depende muito do que vai acontecer na próxima quarta-feira. O que dá para dizer é que se o Textor se mantiver fora do comando da SAF e do Botafogo, a Eagle, a Ares, a Cork Gully, junto com o clube associativo, já estão em busca de possíveis investidores que venham a comprar a SAF do Botafogo, a assumir a dívida e tentar, quem sabe, refazer um processo aí que o John Textor começou lá atrás e depois acabou se perdendo nesse caminho. Então, essa é a linha do tempo por agora. Tem que esperar o que vai acontecer na quarta-feira e aí depois disso a gente vai ter uma ideia melhor do que vai ser o futuro do Botafogo, viu? Muito bem, só pra gente passar a régua aqui, que a gente está discutindo aqui internamente isso, o Palmeiras está disposto a pagar 20 milhões de reais por Alexandre Barbosa, que é uma bagatela para um zagueiro do nível dele, que joga a bola que ele joga e faz a diferença que ele faz, mas esse processo também então vai ser impedido, porque o Botafogo estaria disposto a vendê-lo, né? A não ser que tenha algum artifício ali contratual, que de repente tem, dele pegar o passe na justiça. Então, por hora, não tem, nem que o Botafogo queira, não tem como pegar esses 20 milhões, é isso? Quem estava negociando a ida do Barbosa para o Palmeiras era justamente o John Textor. Então, sem ele, pode ser que essa decisão seja alterada. O Barbosa, quando ele decidiu não renovar com o Botafogo, ele falava muito que buscava uma estabilidade para que pudesse renovar. Talvez isso esteja associado ao John Textor ficar ou ao John Textor sair. Depois dessa mudança de ontem à noite no comando da SAF do Botafogo, as decisões do departamento de futebol estão paralisadas. O que a gente sabe é que realmente estava tudo encaminhado para o Barbosa ser vendido agora por 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, para que o Botafogo não perdesse o zagueiro de graça no fim do ano, já que ele já demonstrou que não deseja renovar. Mas com todas essas mudanças, GV, está tudo paralisado e as coisas podem acabar mudando. Ontem à tarde, tudo indicava que o Barbosa ia para o Palmeiras. Ontem à noite, depois dessa decisão de afastamento do Textor, pode ser que as coisas mudem. A gente vai ficar de olho em qualquer atualização a gente traz aqui no Donos da Bola. Muito bem, muito obrigado, Igor Doreleu, com todas as informações dessa situação envolvendo o Botafogo. Você deu um complemento pra gente pro jogo? Só uma coisa simples. Para quem não sabe ou não se lembra, o Barbosa tem um contrato finalizado em dezembro. A partir de junho ele pode assinar um pré-contrato. E aí, ele ser vendido agora seria uma garantia de que o Botafogo receberia algo com relação ao Barbosa. Pode ser que ele não renove e vai embora de graça pro Palmeiras. Gente, se não renovar em 2 meses, ele sai de graça em dezembro, o Botafogo não pega nada. Tudo bem que pra quem tá devendo 1 bilhão e 400 dever, mas deixar de ganhar 20 milhões não é muita coisa. É isso aí, mas só pra galera ficar atenta e depois não culpar o Barbosa, falar que o Barbosa é mercenário, esse tipo de coisa como a gente tá acostumado a ouvir por aí. Né? Vamos supor que tu trabalha numa empresa que é só picles o tempo todo, só fofoca e transfer ban, e não pode contratar. Aí vem a empresa, uma das mais ricas do país, e quer te contratar. Até porque não vai ser de uma hora para outra que vai vir alguém comprar o Botafogo. Haja visto que a gente tem um exemplo do Vasco, que tá, ó. Aliás, Pedrinho deu uma declaração boladão com o BAP, você viu isso? Eu vi a declaração dos dois. Eu não vi no BAP, não, só viu. Eu acho que isso é até mais assunto, talvez, pra gente falar disso daqui a pouco. Vini tá preparando pra gente entender essa treta. Pedrinho boladão, com seu botox em dia, seu ácido hialurônico. A barbinha na régua. Pô, a barbinha na régua. Pode ficar muito irritado. Ah, a boquinha aqui, acaba... ó. Esquece, pequenita, moleque. Mas o Pedrinho não deixa de ter razão também, né? O Bab também tá de brincadeira, assim. Enfim, já a gente vai entrar nessa polêmica, porque agora é hora de falar de Kevin Show. Botafogo e Inter vão jogar nesse final de semana. A gente vai pagar aqui pra vocês a arte, 18h30 no Newton Santos, amanhã, no meio dessa crise. Brasília. Em Brasília. Em Brasília, desculpa, gente. Tá, Newton Santos aqui, foi um erro nosso aqui do Donos da Bola. A produção tomou café da manhã tarde depois do feriado e confundiu aqui. The Weeknd. Newton Santos tem The Weeknd, que inclusive nosso parceiro Bernardo, lembra do Bernardo, né? Sim, vai arrumar pra gente? Não, ele vai abrir o show do The Weeknd.
Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.